Hoje vamos aqui na Cantata conversar com a Kátia e descobrir como que a musicalização pode influenciar na vida da criança. Essa primeira diretora da escola que eu trabalhei, ela falou uma coisa que aquilo ficou para mim. Este dia eu estava conversando com uma professora sobre isso. Ela falou assim: Kátia, não existe falar assim, o aluno não consegue. Não existe. O que existe é a falta de tentativa do professor, é o professor que não tenta. Aí você vai falar para mim, mas nossa, como eu fiz de tudo que eu pude para aquela criança. Às vezes você não fez algo que você mesmo não sabia o que fazer. Você não conhecia, não tinha um conhecimento de como atingir aquela criança, o que fazer. Porque todos nós temos jeito, vamos dizer assim. Todos nós podemos ser atingidos. Até, não digo nem até, porque todo mundo pode ser atingido. É que nós, educadores, temos que saber como chegar naquela criança. Então você tem que tentar, você não pode desistir. Pode demorar o que for, né? E buscar. Eu tenho uma outra criança autista, é um autista mais severo, ela descobriu que ela gosta de música internacional, estrangeira. E minha filha, já cantei música em japonês com ela, foi um sucesso. Foi um sucesso. Esses dias atrás eu peguei uma música do reloginho, que faz assim: reloginho, tic-tac, bate as horas, tic-tac, sempre, sempre, tic-tac, sem parar, tic-tac. O tic-tac é para você fazer o ritmo. Então eu falava assim, reloginho, e ela respondia, tic-tac, bate as horas, tic-tac, né? Aí eu comecei, hey Carol, não, antes eu comecei, oi Carol, a Carol é bacana, inteligente e legal. Aí ela achou o máximo a música, eu ser dessa forma, com o nome dela. Aí quando eu fiquei sabendo que ela gostava de música, tudo que era de outra língua, aí vai, hey Carol, he's great, intelligent, he's and cool. Ah, pronto, gente, a mãe dela falou, Kátia do céu, essa menina tá cantando o dia inteiro essa música. E tá lá, tá aqui batendo. Ai, gente, meu Deus, é bom demais, Nossa Senhora me ajudou. Você vai descobrindo as coisas. Já separei aí já uma música africana e outra francesa, minha filha. Agora eu vou soltando aos poucos e vou conseguindo trabalhar todos os elementos que eu preciso trabalhar da música com essas músicas que ela gosta. É assim que eu faço meus planejamentos, sabe? Eu tenho todo um conteúdo de música, você tem que ter o conhecimento. Volto, sempre eu repito isso, porque o boazinha, bacaninha, isso faz parte, mas é uma parte, né? A paciência, todo mundo fala, nossa, cara, você tem uma paciência, mas tem que ter mesmo, né? A professora é assim, né? Tem que ter, né? Mas não basta, não é só isso, né? Acho que como acontece com o planejamento das aulas, você respondeu, né? Acho que essa é. Mas assim, só para completar sobre o planejamento, eu tenho uma estrutura de conteúdos e eu sei que eu tenho que trabalhar todo aquele, porque eu sempre vou somando conteúdo. Essa é a minha forma de trabalhar. Então, por exemplo, se eu trabalhei em intensidade, esses bimestre com as crianças, eu trabalhando em intensidade. Quando você canta e faz outras coisas, você trabalha ritmo, outros elementos, mas o meu foco é a intensidade. Um mês e meio, depende da criança, como for, demora 1, 2, 3, quantos meses, o que for necessário, aí eu vou, por exemplo, trabalhar a duração do som. Então eu intensifico a duração, mas eu não esqueço a intensidade. E aí isso vai se somando e vai agregando conhecimento e você vai transformando esse conhecimento em um produto prático que é a música, que é o cantar e o que é tocar. Então todos esses elementos de conhecimento, lá no final do trabalho, eles se transformam em habilidade para você tocar o instrumento, né? Então, no comecinho, ele não pode transformar isso para ir para o piano com a criança de 3, 2 anos.
né? Eles não vão. Então, mas eles estão começando a cantar, estão trabalhando a percepção, o desenvolvimento do som. Então, tem tudo isso aí, a gente fala que é uma cama, é a base para ele pegar essa base e fazer transformações depois, né? Então, esse planejamento, eu vou conhecendo a criança e vou planejando, mas assim, você faz uma estrutura da aula bem, mas tem dia que você faz e você não consegue dar uma coisa do que foi ali planejado. Dá tudo errado. Não, eu acho que todo mundo funciona assim, né? Quantas vezes eu já fui para casa e falei assim, eu não dou para coisa, gente, não sirvo para ser professora, não vai dar certo isso, né? Mas aí você fala, não, vou tentar a próxima vez, a semana que vem dá certo algumas coisas, você fala, não, eu vou tentar, aí você se anima de novo e vai, é assim. Você tem que fazer um planejamento, você não pode ir a Deus dará sem fazer a aula, né? Tem que ter uma programação do que você vai fazer, né? Eu sou tão sistemática que eu tenho assim, 5 minutos para dar isso, 10 minutos para dar aquilo. Eu faço tudo pensando, eu morro de medo de faltar atividade, começar a fazer a aula e acabar com esse menino que eu te falei que eu não consigo fazer quase nada, eu fiz uma aula de 45 minutos que eu falei assim, a gente sabe que às vezes as atividades são rápidas, eu terminei em 15 com ele, em 10 minutos, 10 ou 15 minutos. Falei, gente, o que eu vou fazer com esse menino depois agora? Comecei a repetir depois a atividade tudo de novo, sabe? Para ver o que ele achava. Mas porque você às vezes fica sem saída, sabe? Não tem o que fazer, você tem que improvisar na hora, mas você tem que ter um programa, né? Todo um caminho a seguir. Né? Depois disso eu vou trabalhar isso, depois disso eu vou trabalhar aquilo. Eu tenho todo um propósito. Né, objetivos, então aquele negócio de objetivo, desenvolvimento, metodologia, material, é muito bom. Quando eu dou meus cursos fora, quando eu dou trabalho, eu passo toda essa estrutura para a pessoa, para o grupo, porque não tem noção, né? Nós somos professores que não trabalham com essa área, não trabalham com essa música, como é que eu vou desenvolver isso? Né? Então você faz um planejamento, você faz uma estrutura assim, para mostrar como que é. Vocês têm algum projeto em andamento aqui no Cantata? Tem. Todo ano a gente faz um projeto diferente. São estudos, são áreas à parte do programa que a escola oferece para aquele instrumento que o aluno veio procurar. Então, por exemplo, um aluno de violão veio, eu vou fazer, o programa de violão é esse, ele vai começar a trabalhar com tal livrinho, é assim a metodologia que vai desenvolver e tal, parará, parará. Expliquei tudo. Mas, junto disso, nos 50 minutos de aula dele, o professor vai introduzir um projeto que nós estudamos anualmente. Todo ano é um estudo novo. Esse ano nós estamos estudando a música brasileira e a sua cultura erudita e popular. Então, o título é Um Estudo sobre a Música Brasileira e a Sua Cultura Erudita e Popular. Então, nos 6 primeiros meses, a gente traz propostas de trabalho para eles, tanto dentro de sala de aula, quanto nos intervalos de uma aula para outra. Então, a gente pega o aluno que está chegando para fazer a aula das 4 e o aluno que está saindo das 3, vamos supor. Junta todo mundo e faz uma prática com ele sobre esse projeto, para começar a desenvolver um pensamento sobre esse tema de estudo. Começar a fazer um trabalho. Aí o professor reforça isso em sala de aula, mas ele pode reforçar muito bem, pegar uma música, por exemplo, lá de um período da história da música e trabalhar os ritmos que ele estava precisando. Então ele associa o projeto com os conteúdos de música que o professor precisa dar daquele nível que ele está. Então o professor, depois eu explico para você sobre o caderno avaliativo, que isso orienta o professor, foi desenvolvido aqui na escola. Né? Então, essa proposta do projeto é para somar esse conhecimento do programa que o programa oferece. Porque um programa de ensino de música, a escola tem a filosofia, tem o trabalho, nós pensamos assim, que música não é só vir e aprender a tocar o piano, vamos pegar um instrumento, piano. Ela não, conhecer música não é só saber tocar um instrumento ou cantar, não é só isso. Música é muito mais que isso.
E para a gente aprender esse muito mais que isso, a criança tem que, o aluno, o adulto, ele tem que fazer vivência disso. Então eu tenho que trazer temas para eles de educação mais ampla. Quais os maiores eventos que você já participaram? Então, a escola, na verdade, a gente não vai participar, a gente promove esses eventos. Então é assim, durante o ano nós temos 3 eventos pontuais na escola. Julho nós fazemos saraus internos, que é de cada naipe de instrumento, nós fazemos nessa sala aqui, por exemplo, hoje é só cordas, então só uns 10 alunos, 12 no máximo, para ser meia horinha só. Então nós, de evento para fazer para os pais verem, é uma apresentação mais intimista, só vem a criança, os pais, às vezes vovó, um tio, né? Nada muito grande e poucas pessoas para ser rápido, porque o pessoal todo trabalha, né? Não ficar muito cansativo. Então a gente acaba fazendo 2 semanas de saraus, porque como a gente divide muito as turminhas ao longo da semana, né, para não ficar, então é um grupinho só de piano, outro grupinho de canto, um grupinho da musicalização, cada dia é um. Então agora em julho, última semana de junho e a 1ª de julho agora vai ser os saraus da escola. Em outubro nós temos um evento grande que é um projeto que eu estava comentando com você, o que a escola acredita, que a música não é só aprendizado técnico no instrumento, a música é conhecimento amplo, a música tem muito mais para oferecer. Então nós mostramos isso dentro de uma proposta de um tema de música, todo ano diferente na escola. Como eu falei para você, nós vamos fazer músicas brasileiras esse ano, né? Então o que a gente trouxe nesses momentos que junta os alunos nos intervalos das aulas? Práticas de músicas brasileiras e dividimos a história da música brasileira em partes que nós entendemos como uma divisão boa para o aluno começar a formar um conhecimento sobre essa história. Então nós fizemos período colonial, onde contamos a história dos índios aqui do Brasil, quando Portugal veio, depois a busca dos negros para trazer então a miscigenação do branco, o índio e o negro. Depois disso começou as músicas desse período bem colonial, bem de iniciação mesmo. Como que fala? Depois você corta essas partes esquecidas, tá? Antes do início do samba, que é a modinha, depois da modinha. Então tem todo um processo de formação desse conhecimento musical que houve ao longo da história. E aí a gente, depois disso, teve o período nacionalista, o que aconteceu nesse período no Brasil. Depois disso, a gente dividiu em período de globalização. Então, como que a música está hoje nesse período de globalização? Por onde passou todo o processo? Inclusive, a gente colocou no Instagram da escola as apresentações de cada vez que a gente se reunia com eles. A gente mostrava um período que a gente estudou, a gente fazia alguma prática com eles lá fora. Então, por exemplo, no primeiro período, que é o período colonial, houve uma apresentação dos professores tocando uma modinha. Depois do período colonial, teve o período nacionalista, foi o início do samba. Nós colocamos nacionalista porque é um período mais, é o acontecimento mais forte desse momento. Talvez na história você vai estudar, nos períodos não seja essa divisão, mas para nós, para o nosso estudo, foi conveniente fazer dessa forma, né? E aí começou o samba. Então o que nós fizemos com os pais que vinham buscar e aquele que já estava aí, e com os alunos que estavam saindo da sala, fazíamos roda de samba. Nós tivemos os períodos regionais de desenvolvimento da música regional brasileira, como que se desenvolveu nesse mesmo período, nessa mesma época. Então nós trouxemos uma ciranda de roda para os pais fazerem ali fora também. Então a gente foi
vivendo, e tem no Instagram todo, a gente filmou e colocou. A escola entende que a filosofia do nosso trabalho é que a música é muito maior. Eu já repeti isso várias vezes, nós temos até um ditado que a gente fala assim, o conhecimento musical adquire-se e a habilidade artística desenvolve-se. Então basta ter oportunidade, né? Então o conhecimento musical é para todos. Basta você ter a oportunidade de chegar nesse conhecimento. E a habilidade você vai desenvolver essa habilidade, estudar e desenvolver a habilidade no instrumento que você escolher. Então, música é para todos, não existe a música para... Quando fala assim, mas a música é para quem tem dom. Até a palavra dom, eu já fico meio avessa com essa palavra. Eu não acredito muito nisso. São facilidades que a pessoa tem. Só que facilidade tem um escritor, a pessoa para escrever. Facilidade tem a bailarina para dançar, que ela vai desenvolver. Todo mundo tem uma facilidade. Nem por isso, então, ela deixou de fazer alguma coisa, porque ela só tinha a possibilidade... Não, música é só para quem tem facilidade na música. Então, o outro que não tem, não pode. Né? Não é assim que funciona. Né? É o esforço, é a tua condição, é a sua capacidade, é você buscar, é você querer, então você ir atrás. Né? Então, música é para todos. Né? Quando eu coloco no Instagram, nesses lugares dos meus alunos tocando, eu sempre ponho lá #música para todos. Porque é para todos. Todos têm o direito de aprender. Né? Então a música, nós vemos a música, esse que é o projeto que a gente desenvolve. Já desenvolvemos a história da música brasileira, história da música europeia. Fizemos uma ópera no Ouro Verde, a gente chamou músicos da orquestra para acompanhar a escola, tinha 2 atores fazendo a parte teatral, tinha danças, bailarinas fazendo o período do blues, a dança do blues, quando chegou o blues nos Estados Unidos, desenvolvido pelos negros, quando começou que foram os negros que foram para lá, e toda a história, teve todo um processo, né? A parte de canto, a parte instrumental, nós reunimos as 4 áreas, né? Mas então, e como foi uma coisa pequena, não foi uma coisa tão grande, mas muito bem trabalhada, a gente falou que era uma opereta, né? Um trabalho pequeno, mas foi bem bacana. Então, desde 2001, 2001 a escola desenvolvia temas, mas ainda não era projetos, né? Com essa estrutura toda que a gente faz. Né? Agora, depois de 2006, 2005, até 2004 não, depois de 2005 foi com proposta de projeto mesmo desenvolvido aquele ano. Então de 2005 até 2019, todo ano nós tivemos um projeto diferente na escola. Depois a gente pode ir ali fora, tem uma varanda com todos os projetos, para vocês podem dar uma passadinha ali para ilustrar essa que mostra ali e a proposta de cada um. Tá? Vocês seguem uma concepção teórica para o ensino da música? É um método, alguma coisa nesse sentido? Um teórico? Um teórico, então, não. Nós não temos assim na parte pedagógica, né, eu procuro levar os professores numa visão vigotskiana, mas a gente não tem um trabalho assim específico vigotskiano, né? Eu procuro dar os princípios dele, a concepção, a forma como ele vê o desenvolvimento da educação. A gente procura, eu sempre estou fazendo isso com os professores, passando esse conhecimento que eu tenho. Eu fiz algum estudo sobre isso, não tenho um estudo profundo, mas um pouquinho para me dar a base, né? E tanto que meu mestrado, o desenvolvimento foi em cima dessa proposta, né? Mas em relação à parte, o que eu ia dizer para você assim, é que a gente trabalha com 2 propostas juntas, que é a parte pedagógica, onde que a gente
que eu falei, a Vygotskiana, mas também com uma proposta pedagógica de um educador musical. E esse educador musical, nós temos vários. E na música, como assim, por exemplo, a proposta para tocar o piano, tem tal educador que dá uma proposta um pouquinho mais especializada para o piano. Então, talvez ele seria melhor uma proposta de piano. Já para a educação musical, eu gosto muito de Willems, que é um educador musical, que ele tem as bases de ensino dele muito profundas e são muito caras, no sentido de assim, maravilhosas, sabe? Assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Que eu sigo a metodologia dele ao pé da letra, não. Mas uma boa parte do meu trabalho é voltado para ele, sabe? Tanto que coincide muito, ele me inspirou, assim, eu fiquei muito, não sei como dizer assim, muito envolvida com a proposta de ensino dele, porque ele fala que os aspectos musicais de desenvolvimento trabalha com uma proposta global do indivíduo. Né? Então ele fala que a música ela se relaciona com o desenvolvimento global e isso me encantou, porque eu acredito fielmente nisso. Sabe? Por exemplo, vamos pegar assim, a proposta de desenvolvimento global que desenvolve os aspectos cognitivo, afetivo e psicomotor. E Willems coloca que nos aspectos afetivos tem a parte melódica da música, né? Nos aspectos psicomotores é o ritmo que você desenvolve, né? E na percepção, que é o aspecto musical, você desenvolve os aspectos cognitivos, que é a harmonia, né? Então tem todo um trabalho que ele de desenvolvimento, ou talvez um aspecto mais, como é que eu posso dizer assim, mais... corta. Deixa eu começar de novo. É que às vezes eu perco a palavra, me foge muito, menina. A relação que ele faz sobre o desenvolvimento global da pessoa está intimamente ligado ao desenvolvimento específico da música, como essa relação que eu te falei. Então, isso eu acho maravilhoso, porque você parte daí e você abre o leque de conhecimento de educação musical, você atinge tudo que você pensar, tá ali na música, tá ali no global. Eu fiz na música, eu estou trabalhando uma coisa global que eu estava precisando com a criança. Eu vou trabalhar uma coisa global com a criança, é só pegar um aspecto da música que necessita aqui, eu consigo atingir ali. Depende, é claro, do objetivo da professora, mas a relação é intrínseca. Não tem, isso está mais do que estudado, não é a Kátia que está falando. Isso aí está mais do que estudado e visto, né? Então, por isso a importância da música na escola, que a gente fala, o quanto que ela é importante. Porque a professora de música, a professora de sala, ela pode pegar a música como um apoio para o desenvolvimento da criança, em algum aspecto que ela necessite, sem contar que ela está dando conhecimento de uma outra linguagem. Para ela dar esse conhecimento de uma outra linguagem, ela tem que conhecer também essa linguagem. Então ela não pode chegar lá e falar assim, vamos cantar uma música? Aí ela pega um tambor, uma latinha ou qualquer outra coisa e bate lá para acompanhar. Não, também não é assim. Ela tem que saber o que ela está fazendo da música e fazer essa relação. Por isso que eu falo que a professora de educação musical, ela tem que ter o conhecimento do desenvolvimento da criança na educação infantil. Saber como é o processo de desenvolvimento dela. Porque é a partir daí que ela consegue fazer essas relações e fazer a criança dar um salto qualitativo no desenvolvimento dela. Se ela não souber, ela está fazendo, é a mesma coisa que você fazer talvez uma massa de pão, uma coisa, sem saber o resultado que vai dar. Faz qualquer coisa, um bolo ali, vamos ver se vai crescer, vamos ver. Mas você não sabe, você não tem uma proposta, uma afinidade, o que você vai fazer com aquilo lá, né? E ali você precisa, então, é conhecimento de ambas as partes. Então, a professora, hoje tem o conteúdo de ensino, mas deixa muito a desejar.
no sistema da educação, na educação curricular, né? Tem o conteúdo de música que precisa estar trabalhado. Eu já vi, é um conteúdo simples, tudo bem, mas o professor tinha que ter um preparo para trabalhar com aquilo lá, por mais simples que seja. Se ele não tiver conhecimento daquele conteúdo, ele não sabe o que fazer com aquilo. Não é assim, sabe? Vamos trabalhar música, tem 4 elementos: intensidade, duração, timbre e altura. A duração é o som longo e curto. Som longo é assim, curto é assim. Não é bem assim. Isso é a coisa mais básica que tem. Mas se você tem um desenvolvimento, uma proposta para fazer essa criança entender esse conceito. O conceito, aqui a gente acredita dessa forma na educação, e isso é que eu passo para os professores. Eu não vou chegar para eles e falar assim: olha, o conceito do longo e curto é um som bem comprido e um som curto, está passado o conceito. Você vai ensinar assim para a criança. Você não passa o conceito, ela que organiza o conceito dela. De acordo com a proposta, você vai ser um mediador nessa situação. Você vai fazer a proposta com que ela entenda o que é esse conceito do que você quer dar. Então você não pode dar uma fórmula para ela. Por isso que não existe fórmula para nada. Na verdade, a graça, a beleza da vida e do conhecimento e da educação nosso processo de transformação o tempo todo. O tempo todo. Nós não somos a mesma pessoa, a cada 5 minutos a gente não é a mesma pessoa. A beleza da vida está aí. Né? Esse conhecimento. Então, o aluno, você precisa chegar, né? Por isso que o planejamento nunca é a mesma coisa. Você tem uma estrutura, uma forma, você pensa, você não pode chegar lá com uma banana, né? Você tem que ter uma ideia do que você vai trabalhar. Mas chegar lá não dá certo nada, porque aquele aluno não se adapta. Então, aquela atividade que você deu, mas o conteúdo é aquele. Esse conhecimento você tem. Mas você vai fazer de outra forma, vai procurar outra coisa, porque daquela forma não deu certo. Né? Então, o professor precisa, olha como que as coisas se amarram, né? O professor precisa ter esse conhecimento. Então, o que aquela professora, diretora da escola, me falou, que a criança nunca, se você vamos colocar assim, tem um problema, não. Eu não vou dizer que é o professor que tem um problema, mas o professor que resolve esse problema. Ela sempre falava assim, 99,9% é o professor, 0,001% é o aluno. Em alguma coisinha ela falou que eu nem sei direito o que é. Ela fala assim, não existe, é o professor. Aí não é querer fazer nada contra, não estou falando contra, está querendo ser... Nem põe isso porque não é legal. Uma coisa que eu estou mostrando é a forma como eu penso, sabe? Assim, não o professor não tem que ser o salvador da pátria, o professor não tem que ser, não é isso, sabe? Mas o professor, ele tem que arrumar um jeito, ele é professor, é a função dele, é a educação, ele estuda para isso. Então, sabe como eu comparo? Assim, um engenheiro. Mas ele não caiu o prédio. Aí você estudou para isso, você sabe, o prédio não podia cair. O aluno, ele cai, o aluno desaba. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Se o aluno vem fazer música e eu não fizer a coisa, se eu não procurar fazer a coisa direito, esse menino não vai gostar de música. É um prédio que vai desabar, vai pro chão. A função do professor é instigar o aluno, é isso? Isso também. Vários, o aluno, eu acho que não só instigar, ele tem que estimular, instigar, despertar no aluno o interesse por aquilo lá. Se não deu desse jeito, vamos de outro. Né? E o professor também tem que ter didática, tem parte dele, sabe, de tentar chegar nesse aluno de uma forma que atinge esse aluno, e procurar meios para isso. E o professor, ele precisa intermediar esse conhecimento. Então, ele dá uma atividade para o aluno, e o aluno vai fazer aquela atividade. Só que o professor estimula aos resultados, quando o aluno tem um resultado, daquilo ser grandioso para o aluno. Eu tenho um aluno que ele tem
é uma criança especial porque ele tem altas habilidades. Então, quando eu toquei para ele a música do reloginho, eu tocava a parte do reloginho e ele só batia na tecla assim com o dedinho, tic-tac. Só para ele fazer parte da música, mas o que ele estava fazendo? Tic-tac, em qualquer tecla. Mas já tinha um conceito musical aí, ele tinha que estar dentro do tempo da música. Então, porque a música tem um momento que faz o tic-tac, bate as horas, tic-tac, sempre, sempre, tic-tac. Então, ele não pode fazer tic-tac ou tic, só uma coisa só. Ele tem um ritmo, tem uma métrica ali para ele seguir e ele foi. E quando eu pedi para ele vir para tocar de novo, vamos fazer aquilo lá, de vez de ele fazer o tic-tac, ele veio aqui e tocou. Reloginho, tic, ele fez tudo. Bate as horas, eu não ensinei. Ele tocou tudinho a música sozinho. Aprendeu sozinho tocar música? Aprendeu sozinho, só de ouvir, só ver ele deu. Aí ele vai tocar e ele faz assim, reloginho, tic-tac. Bate as horas, ele procura a nota. Sempre, sempre, procura. Tic-tac, sem parar. E procura e faz. Aí eu fiquei assim, gente, eu não ensinei esse menino a fazer isso, né? Só me olhando, né? E essa forma então eu tenho que saber lidar com isso. Porque eu tenho que, se ele está podendo me dar isso, eu tenho que pegar muito mais, puxar muito mais. Mas tem um outro aspecto que ele não vai, que é a parte de fazer a leitura e a escrita. Ele não consegue andar aí. Então é só prática. Então eu vou andar com ele na prática, então eu tenho que levar um meio termo, tenho que buscar ali, porque eu não posso frear ele, porque daí vai desanimar. Mas eu também não posso andar com ele, que daqui a pouco esse menino está tocando, mas não sabe ler um dó. Né? E a mãe falou assim, não, eu quero que ele seja alfabetizado na música. Né? Então a gente tem que ter, então a professora de novo, não existe o aluno. O professor tem que dar jeito, ele tem que procurar. O jeito qual que é do professor? Estudar, conhecer, buscar, é conhecimento. Só assim que a gente consegue meios de atingir os alunos. Só assim que eu consigo fazer o que a professora falou. Não é que eu consigo toda hora não, não é um monte que eu não consigo. Não consigo mesmo. Eu falo porque eu tento quanto é coisa, ainda mais para mim é um desafio muito grande trabalhar com essas crianças. Porque tudo que fala que vai dar certo para fazer e você vai ler, você vai fazer não dá nada certo. Deu com aquele. Aí com esse aqui uma coisa, outra dá certo. Né? Então você fala assim, tem uma forma de trabalhar com eles